Olá, amados, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu me chamo Vitória, sou teóloga e hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que relata a criação do mundo, a criação do homem e a origem do pecado. Mas antes de nós falarmos e adentrarmos no livro de Gênesis, se você tem interesse em entender mais sobre a Bíblia, entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, continua nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai falar com você. O livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés aproximadamente em 1445 a.C., ele é um livro que o objetivo dele não é comprovar a existência de Deus, se Deus existe ou não existe, mas sim de revelar que Deus ele é criador de todas as coisas, Deus é o criador do universo. E nós vamos nos atentar para o primeiro capítulo de Gênesis, porque é um capítulo tão poderoso que revela que Deus, ele é um Deus de ordem, propósito e função. Deus é um Deus que trabalha em perfeita harmonia. E nós percebemos que antes de Deus preparar o propósito para a nossa vida, Ele prepara o ambiente desse propósito para nos inserir nele. Assim nós vamos perceber no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 24, Deus ele vai criar os elementos da criação. O sol, a lua, o dia, a noite, os mares, os animais, para depois inserir o homem nesse ambiente de propósito. Só que interessante é que esse ambiente era um ambiente caótico, que estava em desordem, estava em confusão, assim como relata a palavra de Deus. E a terra era sem forma e vazia, ou seja, são dois elementos da criação: sem forma, não havia estrutura e propósito, e vazia, não havia vida, ocupação de vida. E Deus ele pega esse ambiente caótico e ele começa a estruturar em perfeita harmonia, trazendo ordem, estrutura e propósito. Assim também é com a sua vida. Deus não tem medo da sua bagunça, da sua desordem, estagnação ou procrastinação, mas a palavra dele é capaz de trazer ordem, estrutura e vida. E assim vai dizer o primeiro capítulo de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase no princípio, ela já faz negar algumas filosofias que nós acreditamos como se fosse verdade. Essa primeira filosofia humana é a filosofia que tudo é por acaso. As coisas acontecem na minha vida por acaso, é sorte. Mas esse no princípio revela que Deus não é um Deus de acaso. Deus ele dirige o universo, nada pega ele de surpresa, ele tem controle sobre todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente e ele é um Deus intencional. Tudo que ele faz é com propósito, com função. Então não existe obra do acaso ou sorte, existe Deus governando e controlando a sua criação. Outra filosofia é a filosofia do panteísmo, que nós acreditamos que tudo é Deus e Deus é todos, mas não tem como. Deus ele se diferencia da sua criação. Deus ele não pode ser comparado igual à natureza, igual ao homem, igual os animais, de maneira nenhuma. Deus ele é onisciente, ele existe antes de todas as coisas. Outra filosofia é o ateísmo, que Deus não existe. Mas aqui no princípio nós vemos claramente que Deus existe antes de todas as coisas existirem. Então isso revela a onipotência de Deus e um Deus que cria as coisas e tem controle. E a palavra de Deus vai prosseguir e vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Deus ele trabalha com esse elemento caótico trazendo estrutura. E disse Deus: haja luz e houve luz. A partir da palavra de Deus, a luz é manifesta e Deus começa a criar e estruturar a sua criação. E antes o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então, ou seja, o Espírito de Deus já estava vivificando o que estava morto. Então, Deus ele traz vida em áreas da sua vida que estão mortas, estão sem propósito. E aí nós vamos perceber que do versículo 3 até o versículo 24, Deus ele vai criar a criação e ele vai trabalhar com a lógica. Qual é essa lógica? Ele vai criar, ele vai dar um nome, chamar pelo nome, ele vai separar e ele vai dar um propósito. Então guarde isso em sua mente. Assim vai acontecer no versículo 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus separa. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Então Deus criou, separou, deu nome e agora Deus dá o propósito. Essa
lógica vai se repetir no versículo 10 e 11. E chamou Deus a porção terra seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente. Então nós percebemos que Deus cria, dá nome, separa e dá propósito e função. Da mesma forma é para a minha vida e para com a sua vida. Deus nos criou, Deus nos deu um nome, nos chama pelo nome, Deus nos separa e Deus nos dá um propósito. Então não acredite que você é fruto do acaso. Não aceite continuar vivendo essa vida de estagnação. Se você crê que Deus é um Deus poderoso que te dá um propósito, porque você vai continuar vivendo uma vida sem propósito ou de qualquer jeito? E aprenda que Deus, ele traz separação. Deus prefere às vezes nos separar de ambientes e pessoas do que permitir que esse ambiente e essa pessoa nos separe da sua vontade e do seu propósito para a nossa vida. E a partir do versículo 25, Deus agora vai criar o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que significa esses termos, ser criado à imagem e semelhança de Deus? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Se você tem interesse de conhecer mais o que significa, comente aqui, eu quero o próximo vídeo. E se esse vídeo falou com você, também deixa aqui o seu comentário e compartilhe com alguém também que precisa ouvir essa palavra, que Deus é um Deus de ordem, de estrutura e propósito, e Deus não tem medo da sua bagunça ou da sua desordem. Então eu desejo que esse vídeo traga paz para a sua vida, traga clareza onde há escuridão e que haja propósito onde há estagnação. Se inscreva no canal para ser sinalizado para o próximo vídeo e nos vemos até lá, amado.